Oi gente, nesse vídeo eu vou decapitar as suculentas novas que eu comprei pela internet. Bom, aqui estava eu com todas as suculentas que eu comprei. Essas aqui foram as suculentas que chegaram dia 17 de dezembro, então já faz um tempinho. E eu comecei separando aí as suculentas que eu não ia decapitar. Já falei aqui algumas vezes aqui no canal, já mostrei também pra vocês que eu tô preferindo decapitar suculentas recém-chegadas. Inclusive, olha que linda essa Echeveria Blue Waves aqui, e aqui por vídeo ainda não dá pra vocês terem noção da coloração que ela chegou. E aí, como foram muitas suculentas, algumas chegaram um pouquinho desidratadas, algumas chegaram um pouquinho enxoladinha, eu resolvi deixar elas hidratando, deixar elas com as raízes hidratando, que é um processo que eu faço algumas vezes quando eu vejo que precisa. E eu fiz aí uma gambiarra, improvisei aí uma gambiarra na bandeja, que geralmente eu faço replante de suculentas, para mim deixar justamente só as raízes em contato com a água e não deixar a suculenta toda em si. Pode até parecer que não vai mudar nada, até porque algumas suculentas já chegaram bem bonitas, bem durinhas, mas faz toda a diferença, ainda mais com algumas suculentas que chegam bem fechadinhas depois de dias de viagem. Então esse é um processo que eu gosto de fazer quando eu vou decapitar suculentas. É claro que eu já decapitei suculentas sem deixar ela hidratando, mas acaba que a suculenta sofre mais ainda, ela fica mais hidratada ainda com o tempo. E teve até mais um teste que eu fiz dessa vez. Das outras vezes que eu deixei as suculentas aí hidratando, eu deixei algumas horinhas, umas 2 horas, 4 horas, 5 horas, acho que tinha sido o máximo que eu tinha deixado. E ela já dava uma hidratada boa, mas dessa vez eu deixei bastante tempo, deixei de um dia pro outro. Elas ficaram quase 24 horas hidratando. E eu senti que elas hidrataram muito. Já vi gente que deixa até mais tempo, mas eu não achei que tinha necessidade. Já queria decapitar elas logo. Mas vai muito de costume. Eu já vi pessoas no Instagram que compram suculentas assim pela internet. E quando a caixinha chega, só tiram elas de dentro da caixinha. E elas ficam lá 4, 5 dias do lado de fora até a pessoa resolver plantar. Eu não, eu sou ansiosa. Então na hora que elas chegam, eu já quero decapitar ou replantar, então não consigo deixar elas tanto tempo assim. E aqui vocês estão vendo então a bandejinha com todas as suculentas com as raízes na água. Como eu falei pra vocês, dessa vez elas ficaram aí quase 24 horas hidratando. E aqui já foi então no dia 18 de dezembro. Não sei se vai dar pra vocês terem noção aí por vídeo, mas tiveram algumas suculentas que hidrataram bastante, que a roseta até abriu mais. Então eu achei que valeu super a pena deixar elas hidratando aí bastante tempo desse jeito. Eu percebi que tiveram algumas suculentas que chegaram bem fechadinhas por aqui e depois desse tempinho que ficaram hidratando, a roseta abriu mais, como foi o caso da Echeveria Xaviana alcachofra, mas no geral a maioria deu uma hidratadinha mesmo que de leve. Essa foi mais uma vez que eu decapitei com linha, ou nesse caso com fio dental. Aqui tá minha gambiarrinha com hashi cortado no meio e fio dental, que eu tenho usado bastante para decapitar suculentas, eu só vou trocando aí o fio dental. E como elas estavam com as raízes hidratando e eu sempre reutilizo aí, vamos dizer assim, os caules, eu dei uma secadinha para não ficar tudo molhado e fazer uma baguncinha por aqui. Então eu comecei tirando todas elas aí da água e secando as raízes. Já vi que tem algumas pessoas que compram suculentas pela internet e só cortam fora um pedacinho de caule com as raízes e não aproveitam nada. Eu não, eu prefiro cortar e deixar aí pelo menos 1 ou 2 folhinhas, ou então às vezes nem deixar folhinha, mas eu prefiro plantar o caule porque geralmente sempre brota e ultimamente eu tenho feito bem mais mudinhas assim por decapitação do que por folha. Até dei uma parada com os berçários porque eu tava perdendo muito berçário queimado. Vocês estão vendo que eu tô tirando o excesso de água nas raízes da Echeveria Pollux, que foi uma suculenta que eu achei que ela se hidratou muito. Ela já chegou bem grandinha por aqui, mas depois de ficar hidratando, a roseta dela abriu pra caramba.
Acho que sem dúvidas foi uma das suculentas que mais mudou. Vamos lá então começar a decapitar as suculentas. A primeira suculenta que eu decapitei foi a Echeveria São Luís. E não tem segredo, geralmente eu tento deixar pelo menos umas 2 folhinhas no caule. Essa aqui ficou até com mais folhinhas, mas tem algumas aí amarelando que com o tempo vão secar. E essa daqui foi então a primeira suculenta decapitada. A próxima foi a Graptoveria Albert Bynes, que eu achei linda demais. Também foi uma suculenta que hidratou bastante. E essa de cara já foi uma suculenta que eu tinha quase que certeza que ia brotar bastante mudinha no caule, por causa aí do comprimento do caule dela. Inclusive dá pra vocês verem aqui nesse caule que já estavam com alguns sinais de brotinhos, então acho que é por isso que ela brotou tão rápido. A próxima suculenta foi essa aqui, que foi a Echeveria Pinwell Tuxpan, que ela veio com bastante haste floral. Chegou um pouquinho mais sentida, mas acho que foi devido aí à quantidade de haste floral que tava nela. Então eu cortei a maioria, deixei só uma haste aí pequenininha. Eu tava até sem saber se eu decapitava ela ou não, mas por via das dúvidas, todas as suculentas recém-chegadas que eu fiquei com dó de decapitar, eu perdi. Então resolvi decapitar essa daqui. E aí como ela chegou com a roseta um pouquinho estranha, se acontecer alguma coisa com a roseta, eu ainda tenho o caule para ver se sai algum brotinho. E aqui vocês estão vendo que ficou com bastante folhinha mesmo no caule dela. Eu ainda tirei aí várias, mas já adianto para vocês que nenhuma brotou. Quando a suculenta tem a folha bem fininha desse jeito é mais complicado, é mais difícil de você conseguir fazer mudinha por folha. E a próxima suculenta foi outra suculenta que eu tava na dúvida se eu decapitava ou não. É a Echeveria Sarahime Botan ou Sarahime Botan, porque ela já veio com várias mudinhas e eu achei um jeito de decapitar ela e não acabar machucando as mudinhas. Então a roseta dela ficou assim. Tirei até algumas folhinhas para ver se dá para fazer alguma mudinha, mas já adianto para vocês que brotou bastante no caule dela também. A próxima foi outra que eu também fiquei na dúvida se eu decapitava ou não, que é a Echeveria Lola. Já comprei a Echeveria Lola pela internet uma vez, não dei muita sorte com ela. Então, na dúvida, eu resolvi decapitar essa daqui também, porque se acontecesse alguma coisa com o caule dela, ia ter a roseta, ia ter as folhinhas pra tentar fazer muda por folha, por mais que eu não achei tão fácil assim de fazer mudinha da Lola por folha, mas alerta de spoiler, foi o único caule que eu perdi até agora, foi o dela. Então acho que a Echeveria Lola não vai mesmo com a minha cara. Pelo menos ainda tem aí a roseta e as folhinhas para tentar fazer mudinhas. Vamos ver no que vai dar. Mas não desisti dela ainda. Meu sonho é montar um arranjo assim grandão, só com mudinhas de Lola. Mas por aqui ela é uma suculenta mais chatinha. Eu já vi que ela é uma suculenta de fácil cultivo para muita gente, mas por enquanto aqui comigo não foi assim. Graptopetalum Victor Kane variegata. Tava morrendo de medo de decapitar e acabar perdendo, mas muitas pessoas já me disseram que é o jeito mais fácil de multiplicar ela e que é uma suculenta super tranquila, e foi mesmo. Foi a primeira suculenta a soltar raiz, foi o primeiro caule a soltar brotinho, e pelo que eu tô observando das folhas, praticamente todas as folhas que eu tirei, acho que eu só vi uma que não brotou até agora, então tem sido bem tranquila mesmo. Então, olhem aí o caos que tava com as suculentas todas decapitadas, pra mim depois saber de quem que era cada folha, de quem que era cada caule, cada roseta. Vocês podem ver que eu ainda nem tinha mudado de casa, isso foi lá no dia 18 de dezembro, ainda não tinha me mudado. Que, inclusive, falando em tirar folhinhas, eu li um comentário recentemente de alguém falando pra mim não tirar tantas folhinhas das suculentas. Eu dei uma maneirada de tirar folha para fazer muda,
Mas já percebi que quando você faz decapitação assim no caule, é bom você tirar pelo menos 1 ou 2 folhinhas para liberar espaço ali no caule, porque é de onde as mudinhas vão sair, então tem até que tirar a folhinha com bastante cuidado para acabar não danificando o caule e sair mudinha dali. E aí então, feito isso, suculentas decapitadas, folhinhas tiradas, vem a hora de plantar aí os caules. Dessa vez eu resolvi plantar vários caules juntos. Eu plantei acho que essa foi a vez que eu plantei mais caules juntos em um vasinho só. Então acabou que ficou bem cheio. Eu dividi aí acho que em 2 vasinhos. Como eram muitos caules, acho que talvez plantar em jardineira tivesse sido melhor. Mas com o tempo, se eu ver que precisa, eu mudo eles para uma jardineira ou para um vaso maior. Mas assim que eu ver que as mudinhas... E eu acho mais prático colocar várias suculentas juntas, porque eu já sei onde estão os caules e ficar sem saber depois de qual suculenta que era aquele caule. E até para ter o controle também de qual caule que brotou bastante mudinha, qual caule que acabou morrendo, que acabou apodrecendo. Então, caules decapitados plantados ficaram assim os 2 vasinhos ou os 2 recipientes. E agora vamos então para as suculentas que eu resolvi não decapitar, como por exemplo essa Echeveria xaviana ou cachofra, que como eu falei foi uma suculenta que hidratou bastante e ela resolvi já plantar em um vasinho. Um caule decapitado que eu resolvi plantar num vasinho sozinho também foi esse aqui da Echeveria Sarahime Botan, porque como já tinha bastante mudinha, essas mudas iam ocupar bastante espaço se eu plantasse junto com os outros caules, então já plantei no vasinho número 9. E aí, vindo agora para 15 dias depois, comecinho de janeiro, vim mostrar a adaptação das suculentas para vocês, como elas estão depois desses dias. Começando aqui por o caule da Graptoveria albertibines, que na mudança acabou caindo do vasinho, ele ficou tombando direto, então já plantei direto nesse vasinho aqui. Mas é um vasinho provisório, então essa daqui foi a primeira mudança nesses 15 dias. Mas as outras suculentas continuam no mesmo lugar. Aqui estão alguns caules. Esse caule aqui da Echeveria cuspidata gemula, saindo aí um brotinho, mas até então acho que só esse brotinho aqui nele. Esse caule aqui, se eu não me engano, é da Echeveria São Luís. Já tem alguns brotinhos pequenininhos, tem um brotinho maior aqui por trás, tá bem bonitinho. Tiveram algumas suculentas que não brotaram nada ainda e acho que nem vão brotar, como por exemplo esse caule aqui da Echeveria Agavoides Gloria. Tiveram alguns caules de algumas suculentas que ficou assim, acabou secando. Aqui tem o caule da Echeveria Blue Waves, que foi uma suculenta que eu não tirei nenhuma folhinha. Então esse caule tá com bastante folha. E olha só, aqui embaixo já tem brotinho. Tem mais brotinhos do outro lado também. Esse caule aqui eu já tô de olho, porque como a Echeveria Blue Waves cresce bastante, talvez aqui fique apertado para ela. Então se eu ver que esse caule e as mudinhas vão precisar de mais espaço, eu vou tirar daqui. Aqui, se eu não me engano, é o caule da Echeveria Surieium, Echeveria Sureium, que não brotou nada por enquanto. Aqui do lado tem o que era o caule da Echeveria Amable, que eu acho que secou também, não vai mais pra frente. Diferente do caule da Echeveria Pollux, que brotou aqui vários brotinhos. Foi um dos caules que mais brotou também nesses dias. Com a mudança ele ficou meio solto, ficou bambeando um pouquinho também, então acho que até por isso que saíram em várias raízes aéreas. É o caule tentando se fixar no substrato, se firmar no substrato. Então nesse vaso aqui foi isso, eu achei que brotaram até bastante caules. E tem esse outro vasinho aqui com o restante dos caules que também tem vários brotinhos. Como vocês podem ver, tá com um caule a menos, porque como eu falei, o caule da Echeveria Lola foi o único que apodreceu, que eu perdi completamente. Ele estava plantado bem aqui entre Echeveria Suion e Echeveria Raffine, mas eu perdi o caule todinho. Tirei até essa folhinha aqui para ver se dá para fazer alguma mudinha. Inclusive aqui do lado tem o caule da Echeveria Raffine, que por enquanto nada de mudinhas também. Aqui tem o caule da Echeveria Pink Tips, que por enquanto nada.
Esse aqui é o caule Dekeveria Pinuel Tuxpan, aquela que estava cheia de haste floral. Por enquanto tem um brotinho aqui em cima e olhando assim por baixo dá pra ver mais um brotinho aqui embaixo, então pelo menos o caule dessa eu não perdi. Do ladinho dela tem o caule Dekeveria Mexicana Poldensis, que eu deixei bastante folhinha também, mas por enquanto acho que nada de brotinho. Um caule bem pititico, bem pequenininho. É esse caule aqui Dekeveria White Tuxpan, que eu pensei que nem ia brotar nada, mas olha só esses brotinhos, que fofura. Já consigo ver aí uns 3 brotinhos. E o Graptopetalum Victor Kane Variegata, que foi o primeiro a brotar. Olha só que fofura esse brotinho. Só brotou um até agora, mas já é lucro. Inclusive, né, até que para 15 dias eu achei que elas brotaram bem. E olha que tá nublado, chovendo, sem sol. Olha só as folhinhas aí da Victor Kane Variegata, que já estão brotando também, mas já me disseram que por folha é um pouquinho demorado, então vamos ver como que vai ser. E por último, então, sem dúvidas, o caule que eu acho que foi o que mais brotou, foi o caule Dekeveria Suyon, que brotou pra caramba. Foi um caule que eu também achava que ia brotar bastante, porque ele é mais comprido, então tem mais espaço para sair mais mudinhas. Não tirei nenhuma folhinha e mesmo assim tá lotado de brotinho, então vou ter muita mudinha de Dekeveria Suyon. Mas então esses foram os caules. E agora vindo para as rosetas decapitadas depois de 15 dias. Algumas rosetas já têm raízes, então já está aí na hora de ir para o substrato. Mas por enquanto foi a minoria. Geralmente depois de uns 20 dias, 21, 23 dias, que todos já têm raízes. Mas depois de 15 dias algumas já começaram a soltar raízes, o que é um bom sinal. Inclusive alguém perguntou se tem que molhar esse papel higiênico, papel toalha, que fica dentro do vasinho. E a resposta é não, porque senão a suculenta vai apodrecer, mas eu coloco para ocupar o espaço dentro do vasinho, para apoiar a suculenta e a suculenta não ficar afundada dentro do vaso, porque tem que ficar escuro onde vai sair raízes, né? Se você colocar a suculenta toda no escuro, ela vai estiolar. Mas não precisa molhar não, inclusive choveu bem forte esses dias e acabou molhando alguns vasinhos, molhei o papel também e eu acabei tirando, troquei. Mas eu coloco só quando a suculenta é pequenininha, menor aí que um vasinho número 6, para ela não ficar afundada dentro do vaso. Então vocês viram algumas suculentas que já começaram a soltar raízes. A maioria das suculentas ainda não soltaram raízes ainda, mas tiveram algumas que já começaram a soltar raízes e eu já improvisei aqui, já coloquei aí apoiadas em um vasinho. E, inclusive é um vasinho com outros caules decapitados. Mas a suculenta que eu quero mostrar mesmo é essa daqui, a Victor Kane Variegata, que eu apoiei aqui no substrato porque ela já estava com bastante raízes, foi a primeira a soltar raízes, então eu apoiei ela aqui no substrato, mas já vou plantar ela num vasinho só dela. Inclusive, por enquanto, já apoiei a Snow White também no substrato, mas logo logo eu vou plantar elas cada uma no seu vasinho, que inclusive foi o que eu fiz com a Graptoveria albertibines, que eu já apoiei no vasinho que estava o próprio caule decapitado dela, que aí já fica uma suculenta num vasinho só. E olha só, aqui então são algumas suculentas que também estão decapitadas, mas que ainda não tem raízes, então acho que vai demorar mais um pouquinho. Dessas que eu mostrei agora, a exceção foi a Echeveria Agavoides Gloria e aqui a Echeveria Suyon, que já tem raízes, que inclusive a Suyon foi a que chegou aí um pouquinho estioladinha, mas já dá pra ver como as folhinhas já estão nascendo aí, já estão crescendo mais compactas. Então já até separei essas duas suculentas aqui, a Agavoides Gloria e a Suyon, porque eu vou ter que replantá-las em breve. E agora, para finalizar esse vídeo, vocês estão vendo aí alguns outros caules decapitados, que não são das últimas suculentas que eu comprei pela internet, mas que tem aí bastante brotinhos também. Olha só, esse aqui é o caule da Echeveria Urla Pink ou da Victor Kane. Ainda não consegui confirmar a identificação dela, mas foi decapitado aí há um pouquinho mais de 15 dias e olha só quanto brotinho. Esse caule aqui é da Echeveria Sweet Eva,
que eu decapitei há um tempinho também. Já tem até folhinha brotando e tem vários brotinhos no caule. Achei que ela brota bem por folha, todas as folhinhas que eu tirei brotaram. E tem bastante brotinho no caule também, então acho que vai dar pra fazer um vasinho cheio de Sweet Eva, que é lindinha demais. Aqui tem o caule da Echeveria Peach Pride, que as mudinhas já estão grandinhas aí, daqui a pouco já posso até destacar elas e plantar no substrato. Esse aqui é o caule da Echeveria Sarah Rime Botan, que já tinha essas mudinhas maiores, mas olhem isso, olha esse tanto de brotinho no caule. Então acho que daqui a um tempo esse vasinho já vai ficar apertado para tanta mudinha. E aí uma suculenta que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal que eu decapitei, só mostrei lá no Instagram, foi a Echeveria Gila, ou a minha mudinha de Echeveria Gila, que não estava se desenvolvendo por nada. Eu criei coragem e decapitei ela, vamos ver se agora vai. Por enquanto, nada de brotinho no caule. Já me disseram que ela demora uma eternidade para enraizar, mas vamos ver quanto tempo vai demorar. Inclusive, no dia que eu decapitei a Gila, eu também decapitei a minha Beatrice, que esse aqui é o caule dela, que acho que não estava tão legal, porque secou o caule, secou as folhinhas, então foi até bom ter decapitado ela. Que eu, inclusive, tô num dilema com a Echeveria Beatrice e a Echeveria Chihuahuensis, que assim que eu comprei elas, eu achava que essa daqui era Chihuahuensis, e a que eu chamo de Chihuahuensis era Beatrice, e aí, depois de um tempinho, eu fui observando elas e troquei a identificação das duas, e agora eu tô achando que eu errei, e que essa daqui talvez seja a Chihuahuensis, e a que eu chamo de Chihuahuensis seja a Beatrice. Todas as que eu chamo de Chihuahuensis perdem o miolo, e aí pesquisando eu vi que essa é uma característica da Beatrice. Elas são bem parecidas, as minhas estão um pouquinho diferentes, as minhas foram ficando um pouquinho diferentes com o tempo. E aí confesso que agora eu tô sem saber quem que é Chihuahuensis, quem que é Beatrice por aqui. Mas se essa daqui do vasinho branco for a Beatrice, então o caule que eu decapitei é da Chihuahuensis. E esse caule aqui, então, que eu achava que era da Chihuahuensis, é da Beatrice. Provavelmente seja a Beatrice mesmo. E eu acabei trocando aí erroneamente as identificações. Mas sendo Beatrice ou sendo Chihuahuensis, olha só que linda essa roseta aqui decapitada. Já não vejo a hora dela soltar raízes. Já é a segunda vez que eu faço decapitação nela, que eu tenho que fazer decapitação nela para salvar. Espero que agora dê tudo certo. No geral, todas as minhas suculentas estão bem bonitas, mesmo depois aí desses dias chuvosos, nublados e sem sol, por mais que a previsão ainda seja de muita chuva e de muitos dias nublados, elas ainda estão bem bonitas. Vou finalizar esse vídeo aqui então, mostrando várias hastes florais de várias suculentas que estão floridas por aqui. Como eu falei pra vocês, talvez esse vídeo ficasse um pouquinho mais longo. Ficou mais longo mesmo, não costumo postar vídeos aí com mais de 20 minutos, com mais de 25 minutos. Mas espero que vocês tenham gostado de assistir. Se você assistiu até aqui, me conta aí nos comentários qual caule você achou que tá mais bonito, qual caule que brotou mais. Ou me conta aqui qual suculenta você não decapitaria de jeito nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.